Atos 5, na sequência, a partir do verso 12. Vamos fazer como das vezes anteriores. Cadê o outro microfone? Eu leio um verso, o pastor Israel está conosco, estamos gravando e falando aí para todo o Brasil. Eu leio um verso e os irmãos lerão o verso seguinte. Com o pastor Senti, que está aqui ao meu lado, fica mais fácil a gente fazer esse coro de leitura, tá bom? Eu leio o par, vocês lerão o ímpar. Podemos? Todos no Brasil, um abraço aos irmãos que nos acompanham nesses devocionais baseados em Atos dos Apóstolos. Diz assim, Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumava todos reunirem-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Do outro, porém, ninguém ousava juntar-se a ele, mas o povo tinha-os em grande estima. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. 15. De sorte que transportavam os enfermos para ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. 17. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. 21. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote e o que estava com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram. 23. Dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. 25. E, chegando anunciou-lhe, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. 27. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importante obedecer a Deus do que aos homens? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. 31. Deus,
com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos proceder como das vezes anteriores. Os irmãos que desejarem receber de Deus aqui, ou receberam de Deus uma revelação num desses versos, você compartilhe conosco, tá bom? Eu não vou pregar para vocês, nós vamos compartilhar. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu fazer a abertura aqui do 12. Eu acho muito importante o que diz o verso 12. Você vê que no capítulo 4, a partir do verso 29, a partir do 23, na verdade, nós temos a oração que os apóstolos fizeram. E eles concluem essa oração, do 29 ao 31, para a gente entender aqui o que acontece a partir do 12, é resposta da oração, especialmente a conclusão da oração, do 29 ao 31. Ora, Senhor, olha para as suas ameaças. Estavam vindo de uma ameaça feita pelo Sinédrio, que era composto de 70 membros, que tinha poder de vida e morte, né? Sinédrio que tinha apedrejado Estevão há poucos dias, que tinha aprovado a morte de Cristo no Calvário, e agora ameaçava matar os apóstolos. Então era um negócio muito sério, não era uma ameaçazinha. Então eles oram depois daquela ameaça, e a conclusão da oração diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, não alguns, foram cheios do Espírito, e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Então, quando você olha para o 12, você vai ver a resposta, especialmente a parte da oração que está no verso 30, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios. Aí você vê no 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumava todos reunir-se de comum acordo no pórtico do templo de Salomão, né? Então, a importância, outra vez a gente volta a frisar, dos sinais, prodígios e maravilhas que devem acompanhar a pregação do Evangelho. Por isso que a gente precisa voltar, dar ênfase, porque a palavra prospera para o fim que ela for determinada. Você prega sobre santidade, vai gerar na igreja, né, santidade. Você prega sobre prosperidade, você vai ter muitos testemunhos, porque a palavra não volta vazia. E você prega sobre cura, milagre, vai ter cura e milagre. Aí o que a igreja tem que fazer? Ela tem que ser equilibrada. Ela tem que abordar, incentivar, ensinar em todas as áreas. Mas a área da cura divina, da libertação, dos prodígios, não sei aqui, mas em muitos lugares do Brasil, é uma mensagem que foi colocada de lado. E nós nos tornamos uma igreja muito de ensino apenas. Aí você fica desequilibrado. Você tem que estar em Marcos 16, 15, mas você tem que estar também em Mateus 28, 18. Você tem que pregar, curar, libertar, mas você tem que ensinar e fazer discípulos. Então, aqui é importante a gente não focar só no ensino, né? Mas ter também o equilíbrio para sempre estar orando pelos enfermos. Agora,
quando você tem o povo já salvo, só o povo salvo, só os crentes, todo dia, e todo dia, e você não tem visitantes, e você não tem o povo ainda não crente nos cultos, vai chegar uma hora que os sinais, prodígios e maravilhas, né, de forma intensa, eles deixam de acontecer, porque o povo é um só, eles já estão salvos, não tem mais demônio neles, glória a Deus, não é? Pelo menos não deveria ter, não é assim? Então, aí a nossa grande preocupação, ontem eu estava conversando com o pastor Fábio, da gente estar falando para fora, né? Alcançando lá fora e trazendo de lá para cá, para que haja acréscimo. Quando o pastor Fábio me deu uma informação, posso repetir o que você me falou? O Fábio ontem me deu uma informação que tem 8 meses, que não tem uma decisão aqui na catedral. A última pessoa que aceitou Jesus vindo na frente, respondendo um apelo, foi 8 meses atrás. E eu fiquei assim, fui para casa, falei, meu Deus do céu, não é? É coisa muito séria. Lá em Vitória, não é chamando ou fazendo vanglória, os irmãos estão aí lá de Vitória e sabem disso. Todos os domingos, tem 10, 12, 8, todos os domingos, na frente, chorando e se rendendo a Jesus. Entendeu? Por quê? Porque a igreja é ativa no evangelismo, lá em Vitória, né? Faz trabalhos evangelísticos, tem culto nas casas, traz o povo das casas, leva para domingo, tem carro da igreja que circula e pega o povo e traz para o culto, né? Pessoas que não podem ir, não podem deslocar, ou mesmo daqueles grupos mais distantes, vai lá e traz. Então você tem colheita. Para a gente ter colheita, tem que ter gente nova na igreja, né? Ontem eu perguntei quem estava aqui pela primeira vez. Ontem à noite tinha aqui umas 180 pessoas, né? Eu achei um número, assim, está crescendo nos domingos à noite. Tinha uma pessoa só, né? Então, o nosso desafio é esse. Ontem eu falei com o Fábio, nós vamos atacar através das redes sociais, já fizemos um teste e outro, mas a gente precisa fazer com mais produção, né, irmão? Com mais tempo, e rádio e televisão, e os irmãos na rua. Se cada crente no domingo à noite trouxer uma pessoa, já pensou? Você vê, Assembleia de Deus, vamos pegar o exemplo da Assembleia de Deus. Dificilmente a Assembleia de Deus tem programa de TV e de rádio. Isso é lá em São Paulo, Cadebrais, lá tem. Aqui não sei, né? Mas é a igreja que mais cresce no Brasil. E cresce com consistência. Porque eles têm uma estratégia. A Assembleia de Deus tem muita festa, né? Congresso de criança, de adolescente, de jovens, de mulher, de homem. E cada festa que eles fazem, eles têm uma forma de evangelizar. As pessoas sempre levam convidados. E aí eles fazem aquele apelo, às vezes até extravagante, e vai. E quem decide, ele já insere na escola dominical, né? E perde muito pouco, porque vem um ensino em cima. Por isso eles têm mais de 12 milhões de membros no Brasil. Então a gente não... Glória a Deus por eles e pelo trabalho deles, pioneiro pentecostal no Brasil. A gente está só citando como exemplo. Então a gente não pode conformar, irmão, de ter só os nossos crentes em todos os cultos. E eu não aguento isso. Eu sou de natureza evangelística, né? Onde eu vou, eu evangelizo, eu falo de Jesus, né? Acho que isso é um estilo de vida nosso. Onde você for, você tem que falar. A gente tem que passar isso para os crentes. Eles têm a preocupação de vir domingo à noite e fazer força para trazer alguém. Além do que a gente alcança na mídia, mas os crentes, o povo mobilizado, é que traz gente nova para a igreja. Agora, se o pastor não ensina isso, ele nunca vai ter só os irmãos, as mesmas pessoas, as mesmas faces,
Aí vai envelhecendo, vai morrendo, vai mudando, a igreja vai crescendo para baixo, decrescendo. Se você só tem aquele grupo de crentes, anos e anos, a tendência, meu irmão, é de diminuir cada dia. Muda de cidade, desvia, vai para uma igreja mais perto de casa. Quem tinha 100 passa a ter 90, 80, 70, 50, 40. E se não tiver uma ação do Espírito na nossa instrumentalidade, ela tende a... Quantas igrejas se acabaram? Fecharam. Por causa disso. Quer ver igreja que não tem criança? Não tem futuro. Que não tem adolescentes? Não tem futuro. Não é? Aqui tem um grupo, Ministério Kids aqui à noite, né? Mas pelo porte a gente pode ter muito mais, a gente não pode conformar, achar que está bom, que está maravilhoso, não é? E assim também nas extensões. Os irmãos não ficam incomodados de ter todo domingo os mesmos irmãos? Quem está aqui pela primeira vez? Ninguém. Aí não tem ninguém para aceitar Jesus. Todo mundo já aceitou. Não é um desafio, Eric? Não é não? Você conforma de ter só os crentes todo dia? Os pastores que estão aqui, que dirigem a igreja, você fica tranquilo? Eu não fico. Eu fico assim, meu Deus, tem que trazer gente nova para cá. Não é? Não é que você está preso a números, mas a missão da igreja na terra são duas primordiais: adorar a Deus e evangelizar. Amém? Então, os sinais, prodígios e maravilhas abrem porta para trazer gente nova. Só eu que estou falando, já estou pregando, não é para pregar. Fala aí, pastor Israel. Hoje nós temos aqui o pastor Israel conosco. Pregou ontem de manhã à noite, foi uma bênção. E hoje também vai estar ministrando. Qual o verso que chama a sua atenção? Paz e graça, irmãos, pastores, uma alegria poder estar aqui com os irmãos, lá do apóstolo, aqui nessa empreitada abençoada. O que me chama a atenção aqui são, na verdade, são dois textos, né? E dois textos diferentes. Eu posso falar os dois textos, apóstolo, eu posso focar só em um assunto? O que o senhor me libera aqui? Hein, chefe? Mas tá, a primeira coisa que eu observo aqui, irmãos, é o versículo 17. Primeira coisa que eu observo aqui. Isso aconteceu com Jesus e isso está de novo acontecendo aqui. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram de inveja. Então, mais uma vez, né, quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi ali que, de fato, o Sinédrio decidiu matar Jesus. Porque com aquele milagre da ressurreição, Jesus ia ganhar fama em toda a Terra Santa. E eles pensaram, daí a pouco a gente vai perder o nosso lugar e ele vai assumir. E naquele milagre eles decidiram, já vinha cogitando a ideia, tentando algumas vezes, mas ali eles decidiram que não podia mais deixar Jesus vivo. É claro que tem todo um plano divino, mas foi a inveja, né? Foi a inveja que gerou aquilo, de ver o outro fazer algo e a pessoa não buscar, talvez, para que, poxa, se o mesmo Deus fez com ele, faz comigo também, eu vou buscar. Ele é o Deus de todo, é o mesmo Espírito que opera em todos, né? Mas eles tentam abafar alguém que está em eminência, tentam abafar alguém que está destacando. E isso é um jogo maligno e medíocre, né? De alguém que, poxa vida, se Deus está abençoando alguém, eu vou querer saber qual é o segredo e vou buscar também. Ele é o mesmo Deus. Então eu vejo aqui, aconteceu com Jesus lá e mais uma vez, os discípulos aqui pregando a palavra e milagres acontecendo, e eles então tentaram mais uma vez parar,
né? E a Bíblia destaca aqui que o que moveram eles a fazerem isso foi a inveja. Então, que a gente possa guardar o nosso coração, porque é muito sutil, né? Esse sentimento maligno de inveja. Às vezes, em algum momento, né? Às vezes alguém está sendo usado poderosamente, e a gente, às vezes, sutilmente, por alguma questão, e se não vigiar, até pode ser uma seta maligna, a gente acaba falando contra, né? E arrumando alguma situação que talvez não tenha, só para denegrir. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui, apóstolo. E a segunda coisa que eu percebo aqui, nesse texto, deixa eu me localizar aqui, que eu saí, onde eles, me ajudam aí os pastores, onde eles são libertos da prisão. 19. Isso. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-os no templo e dizei ao povo todas essas palavras, ou todas as palavras desta vida. Interessante que eles estão presos por causa do Evangelho. O anjo vai lá e não apenas liberta e diz: continue a obra. Sai da prisão e vai para o templo e continua pregando. Se for preso de novo, eu vou libertar de novo, e vai para a praça e continue pregando. Então, eu achei interessante essa expressão do anjo. O anjo os liberta e diz: volta para o templo e continue pregando. Né? Então, e outra coisa interessante é que no outro dia, pela manhã, as autoridades mandam buscá-los, né? E quando chega, encontra o cárcere trancado, com toda a segurança, e os homens não estavam mais lá. Por isso que eu falo, irmão, que Atos dos Apóstolos é um livro sobrenatural. Vocês já pensaram? Às vezes a gente lê tantas vezes e passa batido, mas olha o tamanho dessa perplexidade. Diz que eles ficaram perplexos, porque trancaram, carcereiro com toda a segurança, presídio de segurança máxima, para no outro dia apresentá-los ao povo, certamente para executá-los. Quando eles chegam, o cárcere está fechado normalmente. E onde estão os homens presos? Lá no capítulo 12 acontece a mesma coisa com Pedro. Então, Atos dos Apóstolos é muito sobrenatural. Aquilo que o Palarone pregou é interessante. Há um instinto, né, no ser humano pelo sobrenatural. E toda a igreja viva, cheia da glória de Deus, vai acontecer fenômenos. Fenômenos, coisas sobrenaturais. Isso aqui é uma delas. Eu já fui preso 2 vezes. O anjo não foi lá me soltar, não. Deus usou um outro anjo humano, né, advogado. Da primeira vez eu fiquei na cadeia 11 dias. 11 dias. Era de menor ainda. Tinha 17 anos. Né? Eu sei o que é estar preso por amor ao Evangelho. Depois, a segunda vez, em Lafayette. Me botaram na pior cela que tinha lá. Espancaram o pastor que estava comigo. E menos não tocaram, não. Mas eu fiquei lá naquela cela, eu lembro, tem mais de 2 centímetros de lama. Uns bêbados jogados lá em cima. E eu lá a noite toda segurando a calça. Tiraram meu cinto, eu estava com a calça larga, eu magrinho. Né? Então, experiência de perseguição. Mas eu não tive experiência do anjo, não. Mas aqui o anjo apareceu. E soltou os apóstolos. Muito forte. E a questão da inveja também, deixa eu só dar um toque, se a gente fala, depois o Galdino também pediu. A questão da inveja. Quem é que teve inveja? Vocês notaram aqui? Eram os religiosos. Sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, tomados de inveja. Inveja é obra da carne. Né? E às vezes dentro da nossa própria igreja, se a gente não vigiar o nosso coração, pode surgir um sentimento de inveja até pelo melhor desempenho do colega de ministério, da igreja dele que está avançando,
que está crescendo, né? Às vezes pela prosperidade que aquele irmão, que aquele pastor, que aquele colega está conseguindo, está avançando. Nosso coração é enganoso. A gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Você quer ver, em conferências, em convenções, você tem que ter muita vigilância, porque você tem uma série de pregadores, né? Vai um, depois vai outro, depois vai outro. Se a pessoa não vigiar o coração, pode nascer no coração dele um espírito de competição. E ele fica torcendo para o colega que veio depois não ser tão usado para não fazer sombra para ele. Já pensou o que é isso? Mas é perigoso e acontece. E acontece, entendeu? Então você tem que regozijar, celebrar, se alegrar, se Deus está usando alguém mais que usou você. Glória a Deus, não importa quem faz o gol, o importante é que a equipe seja vencedora e que a glória de Deus seja manifestada. Então a inveja aí, muito bem colocada, ela é perigosa, ela é sutil. Vai lá, pastor Sentique. Posso? Ressalta aos olhos aqui, apóstolo, que primeiro vai o anjo lá e tira os apóstolos lá da prisão e manda eles apresentar no templo. E uma coisa interessante, irmão, que os sinais começaram a seguir a eles, e aqui está dizendo no capítulo, que eles colocavam os leitos das pessoas para que os apóstolos, quando passassem, só a sombra deles iam curando o povo, ia libertando, ia transformando. E uma coisa interessante é que ele vai, aí que vou ressaltar, eles pegam os apóstolos, depois manda procurar, onde eles estão? Estão pregando lá no templo, vai lá, traz eles aqui. O sumo sacerdote cheio de ira, cheio de raiva, cheio de inveja, porque eles estavam achando assim, eles vão tomar nosso lugar, eles vão suplantar-nos, então vamos pegar. Aí chamaram ele e falou assim, aqui o verso 28, que me chama a atenção, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, eis que encheste, olha só, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Olha aí, irmão, encheu Jerusalém, eles povoaram dos sinais, da doutrina de Jesus para o povo, e o povo tinha ele em grande estima. O povo tinha, tanto os apóstolos, né, que eles ficaram até temerosos de levar ele lá, e eles se apedrejaram. Foram com muita cautela, e Pedro agora responde no verso 29. Porém, respondendo Pedro, o apóstolo, disseram, mais importa obedecer a Deus do que a vocês, homens. Amém. Olha que palavra. Então, irmãos, os sinais vão chegando e a igreja vai avançando. Essa é a palavra. Maravilha. Pastor Marcos Galdino, apóstolo, qual verso aí que falou contigo? eu do 18 ao 29, 29. aonde é lançado na prisão e depois, quando eles finalizam o discurso, quando sai da prisão, é o compromisso que Deus tem com quem tem compromisso com Ele. Deus usava eles para fazer milagre e os usava também para receber milagre. Quando a gente tem um compromisso com Deus e faz a obra de Deus, Deus assume um compromisso com a gente. Amém. Né? O milagre, ele parece simples, o anjo abriu as portas da prisão, mas no contexto aqui, por trás de abrir as portas, deve ser visto que naquela época, dependendo da qualidade do preso, guardas ficavam dentro da prisão junto com o preso. Então eram guardas, tinha guardas fora e tinha guardas, os carcereiros fora da prisão. E nenhum deles viu os discípulos saindo. Então não é só uma questão de abrir uma porta, é como é que eles passaram e ninguém viu. É impossível que todos tivessem dormido, né? Então é um grande milagre na vida deles. E isso os encorajava.
e eles mostram um compromisso com Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A cadeia é uma correção para dizer assim, não faça mais o que vocês fizeram. Mas a cadeia, ao contrário, para eles era, vamos fazer mais do que a gente fez. Amém, amém. Que dá essa ousadia é o poder do Espírito Santo, né, irmãos? É um homem e uma mulher cheia de Deus, cheia da unção. Senão a gente tende, como humanos, a acomodar mesmo. Uma tendência em nós, não é? De buscar uma zona de conforto, de ficar tranquilo, não importar com o que acontece com o mundo perdido. É uma tendência. O Espírito Santo incomoda a gente. Quando a igreja está em avivamento, a primeira coisa que acontece é evangelismo. Arrependimento, evangelismo, mudança de vida. Né? Se a pessoa está cheia do Espírito, mas não tem evangelismo, eu coloco em dúvida isso. Toda vez que você lê na Bíblia e foram cheios do Espírito, qual foi a consequência? Evangelismo. Né? O lugar tremeu, foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra. E antes do pastor Gilvan, olha lá o resultado do 14, crescia mais e mais. Crescia mais e mais. A multidão de crentes. A multidão, já nem tem número mais. Depois o texto vai falar da multiplicação. O apóstolo Ariel tinha uma mensagem que ele pregou em muitos lugares, né? Trazendo os números, eu lembro disso, 120, 3.120, lembra disso? E 4.120, e depois multidões em Samaria, depois já não tinha mais números, porque a igreja viva, ela é crescente, não é? Qualquer coisa diferente deve incomodar a gente. De 40 a 50 mil pessoas por conversão. Então, olha só, o pastor Sentico lembrou aqui, a acusação era, enchestes Brasília dessa vossa doutrina, enchestes DF dessa vossa doutrina, enchestes o Brasil. Ô irmãos, vamos encher mesmo Brasília, vamos encher o DF do evangelho de poder. Fala aí, pastor Gilvan. Oi. O apóstolo, o versículo me chamou a atenção, na realidade, desde quando nós começamos a meditar no capítulo 5, é um versículo que tem passado assim, batido, é um versículo que tem passado assim, batido, Sim. entendeu? Eu quero voltar lá no versículo 7, nós fazemos uma boa reflexão hoje, sobre a igreja, de um modo geral. Diz assim, olha, e passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Bom, eu acredito, eles estavam ali numa reunião. Ali não era um caso isolado. Ali havia Pedro como pastor, ali havia uma membresia, ali havia jovens, certo? E acontece esse fato de Ananias vir a morrer devido que ele praticou. Agora eu fico imaginando, irmãos, hoje, se acontece isto, e agora são 9h30, né? Joga aí 3 horas. Então vai dar 10h30, 11h30, 12h30. Será que todos nós que estamos aqui conseguiríamos guardar isso conosco? Porque é interessante que hoje, quando a gente faz uma reunião administrativa, quando faz uma reunião lá no escritório, eu sei que hoje tem internet, eu sei que hoje tem WhatsApp, sei que hoje temos os meios de comunicações, e antigamente não tinha, mas o meio principal que a fala tinha, que nós temos hoje. E antes daquela reunião terminar, alguém lá em São Paulo, em Minas, na Bahia, no Espírito Santo,
lá no Amapá, no Acre, talvez até fora do Brasil, já está sabendo o que aconteceu naquela reunião. Então, eu acho, meu pensamento, o livro de Atos é um livro sobrenatural mesmo, entendeu? Não só pelas curas, não só pelas libertações, mas também por este fato, um fato tão importante que aconteceu naquela reunião e ninguém comentou, ninguém falou sobre o acontecido. Então, a esposa dele chega ali, entendeu? E ela não estava sabendo de nada. Então, para mim, o livro de Atos é mesmo sobrenatural. Bom, o pastor Gilvan pegou uma outra vertente ali, interessante, né? Sobre discrição, né? Muito bom. Qualquer dia a gente vai falar sobre esse tema que é interessante. Vamos lá. Eu queria voltar ao assunto de curas e milagres, né? A nossa igreja, o senhor sabe mais do que eu cheguei aqui em 76 ou melhor, mas eu entrei na Casa da Bênção em 74, lá no Paraná. Nossa igreja trabalhou muito nesta área de cura divina. Com o tempo, nós fomos, vamos dizer, o apóstolo Doriel nos relaxando, né? Mas aqui fala, e Deus fazia muitos sinais pela mão de quem? Dos apóstolos. Pela mão deles acontecia muitos sinais. E quando nós pegamos ao Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, filho dele, disse assim: desperta a unção que há em ti. A unção de Deus nunca acabou. A unção que Deus deu para a Casa da Bênção nunca acabou. O que é preciso que nós façamos é despertar ela. Amém. Se nós despertarmos esta unção, os milagres vão acontecer. As maravilhas vão acontecer. Os sinais vão acontecer. Uma outra coisa que me chamou a atenção que o senhor falou sobre o evangelismo. Às vezes nós nos prendemos muito dentro de quatro paredes. É tão bom ficar dentro de quatro paredes, né? Mas quando nós encontramos em Lucas capítulo 14, parece-me que verso 23, quando o Senhor, contando aquela parábola, disse, sai pelos caminhos, tem Bíblia que fala diversos caminhos, atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia. E às vezes nós não temos feito isto. Estamos presos dentro de quatro paredes. E não saímos evangelizando, pôr o povo para trabalhar, né? Eu me lembro quando eu fui pastor aqui em Sobradinho, a gente saía até meia-noite, nos bar, aproveitava as boates que estavam abertas meia-noite, e a gente invadia aqueles lugares para evangelizar. Aí, invasão no amor. Invasão do amor. Eu me lembro, eu quero contar rapidamente essa história, que eu cheguei com 8 jovens num bar, que era com uma boate, aquele bar, mas estava cheio mesmo. E quando nós começamos a distribuir nos panfletos, a igreja precisa voltar a trabalhar com os panfletos, distribuímos os panfletos, então a gente distribuía os panfletos, depois pedia licença, colocava-se no meio da sala, ia ler o panfleto. Mas um rapaz lá, um senhor, subiu em cima da mesa de sinuca e pegou o panfleto e foi ler, que era para zombar da gente. Quando ele terminou de ler, ele disse, muito obrigado. Sem querer, o senhor deixou Deus usar o senhor. O senhor foi o meu primeiro convidado, quando foi à noite, ele estava na igreja. E ele foi um dos obreiros que me ajudou muito. Porque eu falei para ele que ele, sem querer, deixou Deus usar ele naquele dia.
o que era para mim fazer. Amém. Então a igreja precisa voltar a esse É trabalho. isso aí. Precisa voltar ao trabalho. Outra coisa que o senhor falou, que eu gostaria de falar sobre isso, é o apelo para aceitar Jesus. Às vezes nós esquecemos, nos envolvemos na mensagem, pregamos. Eu uso muito, eu não entendo nada de jogo. Mas às vezes nós corremos o campo todinho, chegamos na porta do gol. Bota a mesa e não chama para comer. Entendeu? Ontem mesmo o pastor não estava lá na igreja, porque está com o pai internado. E o pregador foi outro filho da casa. Mas me chamaram para encerrar, e eu fui para encerrar. E eu falei assim, eu vou fazer um apelo. Mas um aviso para lá, aviso para cá, outro aviso, pastor, fala isso, fala aquilo. E de repente eu estava esquecendo. Aí eu falei, tem mais uma coisa que eu queria fazer. Que eu preciso fazer. Quando eu lembrei, já vi uma menina, uma mocinha, trazendo um rapaz que queria aceitar Jesus. Amém. Aceitou Jesus, outra pessoa se reconciliou. Veio para a casa da bênção. Aonde? Você pregou aonde? Lá em Santo Antônio Descoberto. Ontem à noite? Congrega. Isto. Então houve salvação de almas. Cadê o Nelo? O Nelo está com o pai? Ele está com o pai lá em Goiânia. O pai está muito, não está bem, né? Sei. Ele está com o pai. A gente pediu para ele ficar lá com o pai. O pai só tem ele de filho homem, né? Então ele está lá com o pai, zelando o pai. Mas foi um culto lá, foi uma bênção ontem. Mas é isso aí, pastor Messias. Essa é Uma a bênção mensagem, irmãos. Né? E às vezes a gente fica com vergonha de falar, de aceitar. Mas como o senhor falou assim, que esforça, às vezes a gente tem que forçar a barra um pouquinho. Não é verdade? Esse Amém. é o grande desafio, né? É treinar os irmãos e o Espírito de Deus inflamar os corações para ser evangelista, tempo e fora de tempo. Pessoa que às vezes vem com o carro vazio, só ele dentro do carro, ou só com a esposa. Não tem assim, a iniciativa de convidar um vizinho, um amigo, né? Sabe que a pessoa às vezes está doente, problemática, sofrendo. A pessoa vem sozinha para o culto, né? E às vezes com aquele antigo adesivo, né, a serviço do reino. E às vezes não está nada. A gente tem que estimular isso nos irmãos. Eu sei que muitos vão acomodando, e isso há uma tendência normal. A gente tem que, como pastores, formador de opinião, né, tal pastor, tal povo, passar para eles essa paixão de ver gente se rendendo a Cristo. Porque sem Jesus não tem salvação. Né? Se você sabe que sem Jesus o cara está indo para o inferno, está indo a passos largos, para o lago de fogo com enxofre, e a gente não faz nada, não é? Então, a gente precisa começar a pregar, depois desse tempo assim, que Deus está trabalhando em nós, a gente precisa agora deixar que o Senhor trabalhe através de nós e através da igreja. A gente começa a ministrar agora nessa área e treinar esses irmãos e dizer como e aonde ir com eles. Aí nós vamos começar a ter resultado, né? De almas, de gente nova na igreja, no nome de Jesus. Lá em Vitória, eu fico assim, impressionado com a paixão da Raquel. Né? A Raquel e a equipe lá da sede em Vitória, e eles fazem coisas maravilhosas, extraordinárias, que aprendeu conosco. Né? A Raquel já parou baile funk, entendeu? Várias vezes, de pedir permissão, né? Pegar o microfone e pregar em baile funk. Sair evangelizando nas ruas, aquilo que o irmão falou, bares, né? Aqueles lugares frequentados por gente bêbadas e tal. E a turma vai, planta, e à noite, no domingo, você tem o resultado. Então, esse trabalho é feito constantemente. Não só lá, em muitos outros lugares. Lá nós temos pequenos grupos. Os pequenos grupos é uma arma de evangelismo violenta, irmãos. Chama de Jesus em cada lar, de célula, como os irmãos desejarem. Compreende? É um braço da igreja, lá no morro, lá na favela, lá no bairro classe média. A gente tem que ganhar de todos os lados. Né? Tem gente que nunca vem no prédio da igreja.
Mas na casa do amigo que o convidou, ele vai. Chega lá, tem um lanchinho, né? Tem uma estratégia de pescador. Aí você vai conseguir da casa trazer para a igreja, é um pulo. Senão não vem. Eu nunca vi tanta igreja igual tem aqui. Na porta de cada casa quase tem uma igreja, tem um prédio de igreja, tem uma denominação. Se a gente não tiver um trabalho assim, agressivo de evangelismo, você só vai ter os crentes. E aí os crentes vão, aquilo que eu falei agora há pouco, alguns mudam, outros vão congregar não sei aonde, a igreja vai ficando vazia, o prédio vai ficando vazio. É um fenômeno que está acontecendo em muitos lugares. Por isso a gente tem que partir para cima. Amém, gente? Vamos ficar com essa reflexão, que Deus nos ajude, né, a vencer, muitas vezes, a inércia e a gente falar para fora, para ganhar alma, para ver a casa do Pai enchendo cada dia. Um dia abençoado para nós, Deus abençoe os irmãos e vamos cada um à atividade de hoje.